As irmãs capricharam hoje. Aleluia. Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos falar hoje a respeito da ressurreição de Jesus. Eu quero iniciar com o texto de Lucas, capítulo 24. Versículo 1, nós vamos ler até o 6, Lucas 24, versículos do 1 até o 6, para meditarmos na palavra de Deus. Lucas 24, versículos do 1 até o 6. Aleluia. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Versículo 2. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os viventes? Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela tua presença aqui hoje. Obrigado porque o Senhor já se manifestou de muitas formas. Eu clamo agora, Deus, para que o Senhor continue a se manifestar, continue a derramar a tua glória, a tua graça. Que o teu Espírito permaneça sobre nós aqui neste lugar, Pai. Que essa unção que já está derramada sobre esta casa nesta noite, que ela se intensifique agora. Que a nossa sensibilidade seja aguçada, para que não percamos nada daquilo que o Senhor reservou para nós neste lugar. Fala conosco, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz e sentir a tua face, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seus assentos, fique à vontade. Aleluia. Queridos, nós lemos o texto de Lucas, que faz coro com Marcos, faz coro com João, e eles começam narrando a ressurreição de Cristo a partir da chegada dessas mulheres ao sepulcro no domingo de manhã. Então a gente tem Mateus, que volta um pouco antes, daqui a pouquinho a gente vai ler o texto de Mateus, e ele vai narrar como aconteceu de fato a ressurreição de Jesus. E é interessante porque o Evangelho ele se baseia em fatos históricos, em fatos verídicos. E a ressurreição é a principal de todos os fatos narrados pela Bíblia Sagrada. Porque eu digo que a ressurreição é o principal, apesar de darmos uma ênfase maior à morte de Jesus. Porque a ressurreição é a maior prova da divindade de Jesus. Se Jesus não ressuscita naquele domingo de manhã, ele era só mais um homem normal que morreu numa sexta-feira e que logo seria esquecido na história, porque crucificação por crucificação, aquilo acontecia o tempo todo. Presos eram condenados à crucificação. O que diferencia Jesus dos demais não é a sua morte, mas a sua ressurreição. E é a sua ressurreição que valida o caráter divino, o caráter regenerador, o caráter perdoador, o caráter sacrificial da sua morte. Toda a validação da morte de Jesus se dá no momento que ele ressuscita. Porque ali há o cumprimento pleno da promessa e a prova cabal de que Jesus é Deus. Se Jesus não está vivo, então o Evangelho não faz sentido. Se Jesus não ressuscitou,
Testamento faz nenhum sentido se Jesus não tiver ressuscitado. Nada do que nós pregamos, do que nós vivemos, do que nós já estamos fazendo, inclusive hoje aqui, faz nenhum sentido se Jesus não estiver vivo. Afinal, se Ele não vive, para quem nós acabamos de cantar? Se Ele não vive, para quem nós oramos no início do trabalho, aqueles que dobraram o seu joelho para orar? Se Ele não está vivo, para quem nós estamos glorificando agora? Então toda base cristã não se dá apenas na morte, mas é validada na ressurreição. Porque é através da ressurreição que nós cremos que Ele vive. É através da ressurreição que nós cremos que Ele está nos escutando, que Ele um dia vai voltar para nos buscar, porque Ele vive. E Ele vive porque Ele ressuscitou. Mateus falta, capítulo 28, vou abusar bastante hoje, estou treinando os dedos aí. Mateus vai fazer um retorno um pouquinho antes dos demais, porque Marcos, Lucas e João, eles fazem um apanhado a partir da chegada daquelas 3 mulheres. Mateus, ele ousa retroceder um pouco na história, a partir do versículo 2 do capítulo 28, ele vai narrar o momento da ressurreição. E ele diz: eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Eles desmaiaram. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, e aqui no versículo 5, Mateus se encontra com os demais evangelistas: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Olha que beleza o versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Agora vede o lugar onde o Senhor está. Então Mateus agora está narrando que no meio no amanhecer daquele domingo, depois de ter passado cerca de 36 a 40 horas dentro do sepulcro, a gente faz muita confusão com isso, porque Jesus ressuscita ao 3º dia, e a gente entende que ele ficou 3 dias no sepulcro. Na verdade, ele é sepultado no final da tarde de sexta-feira, ele ressuscita no domingo pela manhã. Então a gente tem aí umas 36 a 40 horas no máximo. Mas como aconteceu no primeiro dia, ele morre, no segundo dia ele passa no sepulcro, no terceiro ele ressuscita. E pelos fatos se darem 3 dias diferentes, a gente cria a ideia de que Jesus ficou 3 dias exatos, 72 horas dentro do sepulcro. Na verdade, botando por horário, da metade disso. Ele é sepultado no final do primeiro dia e ressuscita no início do terceiro dia. Então, o dia inteiro ele só passa o segundo. Basicamente, ele emenda ali em torno de 2 dias. Se a gente fizer uma somatória de horas, ele daria próximo a 2 dias, e isso também foi profetizado, a gente vai falar disso aqui. Então, agora no terceiro dia, no domingo de manhã, a Bíblia diz que acontece um grande terremoto naquele jardim, porque o jardim está guardado por muitos guardas romanos. E agora um anjo com uma aparência de relâmpago, com um resplendor no rosto, ele se apresenta e os guardas desmaiam, perplexos pelo que estão vendo. E aquele anjo, ele remove a pedra e ele senta-se em cima da pedra, numa atitude de senhorio, de soberania. Ele coloca os guardas no seu lugar e dá a entender o texto que após aqueles guardas recobrarem a consciência, eles fogem dali, porque eles já não são mais encontrados ali. E quando aquele anjo remove a pedra, Jesus sai vivo, ele sai ressuscitado. Agora voltemos aqui, porque crer nisso é crer no próprio Jesus. Desacreditar disso é desacreditar de toda a Bíblia. Não dá para ser cristão e dizer: olha, pastor, eu tenho dúvidas a respeito da ressurreição. Se você tiver dúvida de Jesus ressuscitou, então não faz sentido orar, não faz sentido cantar, não faz sentido cultuar, porque tudo isso se baseia numa premissa: ele está vivo. Tudo isso se baseia em uma única fonte primária, de que Jesus ressuscitou. Aleluia! Vejamos agora algumas evidências da historicidade da ressurreição. Vamos trazer isso para um campo um pouquinho mais filosófico, e daqui a pouco a gente volta para um campo mais bíblico, mais teológico. Por isso eu coloquei lá, que hoje era um bom dia para você trazer
gente copia, cola o texto, o narrador fala lá na frente, os quatro escrevem igualzinho, para parecer que é verdade. Porque o fato deles escreverem de modo diferente, isso não torna o texto inválido de aceitação, pelo contrário, valida o texto. Porque mostra que eles escreveram por conta própria. Eu tenho filhos pequenos, alguns aqui também têm. Eu tenho certeza que se você estiver apurando um fato como quem quebrou uma vasilha ou algo do tipo, e seus filhos se reunirem, mesmo separadamente, contarem exatamente a mesma história, com a mesma escolha de palavras, com a mesma sequência, ao invés de você criar confiança na história, você vai desconfiar. Porque você vai dizer, olha, se eles estão contando com as mesmas palavras, a história foi combinada. E se a história precisou ser combinada, é porque ela não é verdade. Então a primeira validação histórica, a primeira evidência da morte de Cristo, é que essa história é contada por quatro pessoas, de formas diferentes, usando palavras diferentes, contudo toda a narrativa converge em um único fato de que Jesus ressuscitou, e não há contradição alguma entre um e outro. Alguém diria, pastor, e um texto está dizendo que foi mulheres, no outro está dizendo que Jesus falou só com Maria Madalena. Leia o texto e você vai ver que aquilo não é uma contradição. Todas elas foram pela manhã, as mulheres foram ali para perfumar o corpo, mas aparentemente depois de todas se retirarem, Maria permanece no jardim. E é nesse momento que Jesus encontra-se com ela. Então mesmo aí não há contradição, apenas uma narrativa de momentos diferentes da história. Algo se dá em um momento e outro se dá alguns minutos depois. Segunda evidência da historicidade da ressurreição, cada um ao seu modo confirmou diversos pontos em comum da mesma história, com palavras diferentes, mas eles narram a mesma história, contando o mesmo conteúdo, mesmo que cada um do seu jeito, com a sua linguagem, com a sua cultura, mas eles narram a mesma história, a história converge, a história é homogênea, a história bate tudo certinho, e essa diferença que finaliza numa convergência se torna uma segunda evidência da ressurreição de Jesus. Terceira evidência, o túmulo vazio ainda é a maior evidência de que Jesus ressuscitou. O túmulo vazio até hoje em Israel ainda é a maior prova que Jesus ressuscitou. Se você chegar lá agora, você vai encontrar em pelo menos 3 ou 4 idiomas escrito: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Aleluia! Quarta evidência, eu paro por enquanto nelas. Aquele túmulo pertencia a um homem chamado Arimateia, que era ninguém mais, ninguém menos do que, se fosse hoje em dia, a gente diria que era um juiz do STF. Ele fazia parte do Sinédrio, que era a corte dos 70, o STF de Israel naqueles dias. Um homem, ele servia no sacerdócio. Aos 45 anos ele tinha a oportunidade de servir como sumo sacerdote, e esse direito era dado a ele apenas por 5 anos. E agora, depois de completar os seus 50 anos, deixar o sumo sacerdócio, ainda que naqueles dias, por ter muitos sacerdotes com a mesma idade, estavam servindo muito menos do que isso. Mas lá pela casa dos 60, 70 anos, dentre esses ex-sumos sacerdotes, eram escolhidos 70 que compunham a corte de Israel. Era a corte mais alta da nação, abaixo do clero romano, obviamente, abaixo da ordem romana de César. E agora nós estamos falando de um túmulo que pertence a um desses homens, a um desses juízes da Suprema Corte de Israel, o que significa que o túmulo está numa área nobre, protegida, vigiada, guardada, não era no subúrbio da cidade onde não tinha ninguém olhando, o que por si só já descarta aquela possibilidade de que Jesus foi roubado, que seu corpo foi roubado no domingo pela manhã. A própria Bíblia testifica que havia guardas guardando inclusive na porta do sepulcro. Então esses fatos servem de evidência, mas alguém vai apresentar algumas hipóteses para Deus construir a ressurreição. E eu quero te apresentar as hipóteses negativas também, porque eu não quero te dar uma catequese, eu quero te colocar para pensar. E por que eu quero te colocar para pensar? Porque amanhã você pode encontrar alguém que vai te questionar dentro de uma evidência histórica. E qual é a primeira evidência negativa de alguém que diz: olha, isso aqui é a prova de que Jesus não ressuscitou? A primeira está na própria Bíblia, quando as pessoas espalham dizendo: os discípulos roubaram o corpo. Agora, quando digo que os discípulos roubaram o corpo, e a Bíblia diz que os sacerdotes pagaram para que o povo falasse isso, para que os soldados espalhassem isso, eu preciso me perguntar já primariamente: aonde estavam os soldados na hora desse roubo?
Se os soldados romanos, devidamente treinados, exercitados na guerra, estavam lá guardando o corpo, como é que esses discípulos entraram e roubaram? E esses soldados, o que aconteceu? Tomaram uma droga qualquer, todo mundo caiu no Boa Noite Cinderela e não deu nada lá. Então, quando eu acredito que os discípulos roubaram o corpo do Jesus morto, então eu preciso me perguntar: onde estavam os soldados? Ah, pastor, travaram uma batalha e os soldados perderam. Eu estou falando de pescadores. Eu estou falando de homens sem habilidade nenhuma em batalha, guerreando contra soldados treinados. Se você volta no jardim do Getsemane, você vê o Pedro cortando a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. A Bíblia diz que ele, pegando sua espada, cortou a orelha. Irmãos, eu me arrisco a dizer que o Pedro nunca quis cortar aquela orelha. Ele mirou no meio da cabeça. Só tinha um problema: o Pedro era ruim de espada. E tudo que ele consegue é cortar um pedaço da orelha, porque a mira era ruim. Ele era um pescador, ele não era soldado. Carregava uma espada que mais oferia perigo para ele mesmo do que para os outros. Apesar de impulsivo, não tinha habilidade. Como esse Pedro, acompanhado de outros 11 pescadores, coletores de impostos, agora está enfrentando soldados e ganhando desses soldados na batalha. Se os discípulos roubaram o corpo e inventaram a ressurreição, por que eles resolveram morrer por isso? É fácil um ou dois durão sustentar até o final, mas a maioria voltaria atrás. Todo mundo tem filho, todo mundo tem família, porque alguém vai dar a vida por uma mentira. Porque alguém vai dar a vida e morrer das piores formas possível, na mão dos soldados romanos ou na mão dos judeus, por algo que eles mesmos inventaram. Em algum momento alguém diria: isso foi uma invenção. Eu não vou morrer por uma mentira. Eu não vou morrer por algo que a gente só roubou o corpo e disse que ele ressuscitou. Mas a história vai provar, e a própria Bíblia vai dar sinais disso, que todos eles morreram e tiveram suas vidas martirizadas por causa da afirmação e da sustentação: Jesus está vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia. Aí os mais céticos vão dizer: não, mas ele estava só em coma. Acontecia. Naquela época a medicina era ruim, como ainda é em muitos povoados hoje. Então o cidadão dava uma paralisia lá, respiratória, cardíaca, alguma coisa assim, manda para o sepulcro. Mas afirmar que Jesus estava em coma é ignorar a cultura de Israel. Porque a cultura de Israel, quando colocava alguém naquele sepulcro de pedra que você vê lá, vazio hoje, ali não era o sepultamento final do corpo. O corpo era colocado ali justamente para ver se o cara não foi enterrado vivo. 3 dias depois, alguém da família entrava lá, conferia. Se ele já entrou em putrefação, está morto. Deixa lá. Dali a 3, 4 meses, quando tiver só os ossos, retira, coloca numa urna e vai enterrar no cemitério da cidade. O sepulcro é uma forma de aferição da morte. É por isso que quando Jesus fala para abrir o túmulo do Lázaro, a Marta dá 2 informações. Ela diz: Senhor, já é o 4º dia. Por que ela está dizendo já é o 4º dia? Porque o dia de entrar no túmulo é o 3º. Então ela diz: ele já cheira mal. Como ela sabe que ele já cheira mal? Porque no dia anterior a Marta entrou naquele sepulcro. Então ela está dizendo: Senhor, já é o 4º dia. Eu entrei aí ontem e eu posso atestar, o Lázaro está podre. O Lázaro já entrou em decomposição. O problema se dá quando minutos depois o Lázaro sai não só ressuscitado, mas plenamente restaurado. E isso não dá para explicar, porque o milagre é duplo. Então quem diria: olha, Jesus ressuscitou. Porque não ressuscitou? Ele estava em coma e ele saiu de lá de dentro. Ora, primeiro, quando as mulheres chegam lá, eram elas que fariam a aferição, eram elas que fariam a conferência. Mas a Bíblia diz que quando elas chegam, o sepulcro já está aberto. Os soldados não abririam aquele sepulcro para ninguém, a não ser as mulheres, porque pela cultura só elas podiam entrar. Mas quando elas chegam lá, o sepulcro já está aberto. Então se o sepulcro já está aberto e o Jesus esteve apenas em coma,
complicado conseguir levantar doente do túmulo, empurrar uma pedra e vencer todo mundo, do que eu crer que Jesus ressuscitou. E é por isso que eu prefiro acreditar que Ele ressuscitou. Porque se teve milagre, Deus não ia fazer pela metade, mas Ele levantou dali vivo e o Senhor lhe deu vitória. Aleluia! Existe uma terceira hipótese. Alguém diz, não, mas as mulheres erraram o endereço. É interessante que isso ainda é muito defendido. Elas foram em outro túmulo. É impressionante que parece que já prevendo isso, quase todos os evangelistas fazem questão de registrar que as mulheres estiveram lá olhando o lugar do sepultamento. Abre pra gente Lucas 23:55. Vai dizer assim: as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, mas elas não vêm de longe. Olha o final do versículo. E viram como foi posto o seu corpo. Quer dizer que elas entraram, olharam como foi colocado, conferiram tudo. Então, se tinha alguém que não tinha condições de errar o endereço, eram essas mulheres. Elas sabiam exatamente onde Jesus estava. Elas não foram em algum sepulcro novo por aí e disseram, olha, o túmulo está vazio. Não, elas foram aonde Jesus estava e elas estão em condições de atestar: Ele ressuscitou. Aleluia! Alguém diz, não, pastor, prevendo que os discípulos iam roubar o corpo, então os judeus se anteciparam e tiraram o corpo de lá. Olha, isso aqui é a coisa mais fácil de resolver. Porque se eles tiraram o corpo para não espalharem que Jesus ressuscitou, só era reapresentar o corpo no domingo à tarde ou na segunda-feira. Dizer, gente, nós tiramos por precaução, o corpo está aqui, ele está morto. Se eles não reapresentam o corpo, é porque eles não tiraram o corpo. Então os judeus não têm condição de ter tirado o corpo para proteger o boato e depois não apresentam o corpo e deixam o boato rolar. Se torna uma tese falha, se torna uma tese nula. É óbvio que se a gente olha para a Bíblia, a gente tem uma resposta muito mais simples, muito mais lógica e muito mais tranquila para tudo isso, que é o simples e real fato de que Jesus ressuscitou. É o simples e real fato que, independente do que os incrédulos falem, os céticos falem, os filósofos falem, Jesus está vivo. Ele levantou daquele sepulcro ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Se a gente leva em conta que a tese que prevaleceu naqueles dias foi a de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, a gente precisa voltar e ver as características desses discípulos guerreiros. Quem seria ele? O Pedro que negou Jesus para se proteger? A Bíblia diz que da terceira vez o Pedro proferia palavras de injúrias, de ofensas contra Jesus, para tentar provar que ele não conhecia. Ele não parou no eu desconheço, eu não sou discípulo dele. A Bíblia diz que ele começa a ofender Jesus. É esse o Pedro que 3 dias depois está pronto para uma batalha, para roubar o corpo? Alguém que está intocado com medo? Ou será que foi o Judas que traiu e foi se matar? Seria esse o grande guerreiro? Ou será que estamos falando dos outros 10 que se esconderam dentro de uma casa e de lá não saíram? Porque você vê as mulheres passando para lá e para cá, mas os discípulos, não, os machos que é bom, não saíram de debaixo da cama. Seriam esses os grandes guerreiros que enfrentaram os soldados romanos? Aqueles discípulos não conseguiriam absolutamente nada. Aqueles homens eram covardes, eram medrosos, permita-me assim falar. Mas deixa eu te dizer algo sobre aqueles medrosos e covardes. Depois do terceiro dia, esses mesmos homens, esses mesmos que se esconderam dentro de uma casa para ninguém achar eles, depois do terceiro dia eles estavam dispostos a morrer pela defesa da ressurreição de Jesus. Depois do terceiro dia, esses mesmos homens que negaram, que mentiram, que se esconderam, eles apresentam uma coragem que eles já não temem mais a morte. O que nós vemos no meio dos discípulos a partir do terceiro dia é um total desrespeito ao anjo da morte. Eles já não a temem, eles enfrentam ela. Eles desdenham dela, é como se a morte não tivesse mais poder nenhum para eles. Alguma coisa aconteceu que fez eles mudarem. Alguma coisa aconteceu que fez aqueles que temiam pela própria vida agora se arriscar a tudo e dizer: eu não tenho medo de morrer. É como se a morte não tivesse mais poder sobre eles. É
quase cega. Será que no dia perdeu a lâmina porque você não conseguiu vencê-lo? Você não conseguiu matá-lo? A morte não consegue sequer tirar a vida de Jesus. Ele disse: eu tenho a minha vida e eu a dou, eu tomo de volta. É por isso que às 3 horas da tarde ele olha para o Pai e diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Ele está olhando para a morte e dizendo: você não me toca, eu dou a minha vida, porque eu tenho a minha vida. E o Paulo vai dizer o que aconteceu com tua foice, falhou no dia. Tu teve horas lá na cruz para fazer alguma coisa, cadê a tua vitória? Isso aqui não é um fato isolado, é o Paulo representando que todos os discípulos começaram até a partir daquele domingo de manhã. Eles estão olhando para a morte dizendo: eu não te respeito mais. Eles estão olhando para a morte dizendo: eu não tenho medo de você mais, porque eu aprendi que é possível vencer a morte, que é possível estar acima da morte, que há uma vida do outro lado da morte. Sabe, queridos, quem crê no Jesus ressuscitado não teme a morte. Verdade, Pai. Sentimos dor, lamentamos, somos de carne. Quando perdemos um ente querido, choramos e precisamos chorar. As lágrimas vão lavar a tua alma, vai te impedir de te jogar numa depressão. Aquilo é necessário para muitas características no teu emocional, no teu físico, no teu espiritual. Mas mesmo em meio a toda dor, você consegue olhar para um ente querido e dizer: um dia nos encontraremos de novo. Porque lá no fundo um sentimento diz no teu coração, e não é um sentimento, mas uma fé, uma certeza que diz lá dentro de você: ele pode ter sido vencido por um instante, mas já está de pé diante do trono do Pai. Porque para quem crê no Jesus que ressuscitou, meu irmão, a morte não tem mais poder sobre nós. Porque ainda que a nossa carne venha a cair aqui, o nosso espírito se apresenta de pé diante dele, onde viveremos eternamente. Aleluia! Quisermos voltar para as evidências bíblicas a respeito da ressurreição, vamos voltar aqui em 1 Coríntios 15, que a gente acabou de ler, só que o versículo 3. Aleluia! Obrigado, Jesus. Saudado é para sempre adorado é para sempre ele vive. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, falando agora nos dias de Paulo, e alguns já dormem também. Observe que nesse texto Paulo traz algumas afirmações. Eu vou pular para o último versículo, quando ele diz que mais de 500 pessoas tiveram contato com Jesus depois da sua ressurreição. Ele passa aqueles 40 dias ainda na terra, e mais de 500 pessoas puderam ouvi-lo pregar, puderam ouvi-lo ministrar. Eu fico imaginando como seria gostoso ouvir Jesus antes. Imagina você ver um ajuntamento no topo de uma montanha e você correr lá e é o Jesus que está pregando. E alguém sentar por curiosidade e começar a dizer: mas não foi ele? Peraí, não é aquele? Futucar o irmão e dizer: tem certeza porque parece. E daqui a pouco ele levanta a mão para ministrar e alguém vê os furos na mão e começa a dizer: é ele. É ele que está no meio de nós. É ele que está pregando aqui de novo. É ele que está pregando, irmãos. Não estou falando de um corpo apostólico de 11 homens agora, dizendo que viram Jesus. Paulo está dizendo:
violência pairando na casa, então se desliga de tudo. Se entrega para Ele, porque além de vivo, Ele está aqui hoje. E Ele quer nos tocar, nos abraçar, nos envolver. Aleluia! Isaías 53:7. Olha essa profecia tão linda, profetizada tantos séculos antes. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Fala do silêncio de Jesus enquanto subia ao Calvário. Como ovelha indo ao matadouro, mas sem murmurar, sem reclamar, sem questionar. Aleluia! Salmos 16, versos 9 e 10. Salmos 16, versos 9 e 10. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha alma. Também a minha carne repousará segura. Aqui fala da segurança que teria para guardar a carne, para guardar o corpo. Não era o espírito, não era a alma, mas era uma segurança para a carne. Estava sendo profetizado aqueles guardas que iam ficar lá. Olha o verso 10, agora vem para um lado mais espiritual. Pois não deixará
infeccionada, como era para esperar. A Bíblia não diz que ele mostra uma ferida inflamada, saindo sangue, porque além do corte, o risco do tétano era real. Foram pregos de 17 centímetros atravessados em sua mão, pregos de 22 centímetros atravessados em seus pés, que é colocado um em cima do outro. Mas quando ele mostra, depois do terceiro dia, ele só tem uma cicatriz seca e um buraco totalmente restaurado para mostrar, porque não é só um milagre que está acontecendo, mas dois. E Paulo vai dizer tudo isso era cumprimento da palavra. Vamos para Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Uma profecia de duplo cumprimento, falava de algo ligado a Israel, mas referia originalmente a Cristo. Oséias 6, versículos 1 e 2. Vinde, tornemos para o Senhor, olha que coisa linda, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Se você corre para Isaías 53, você vai descobrir que foi Deus quem se agradou e morreu. Os homens estavam executando um trabalho, mas era o Pai, como sumo sacerdote, executando o sacrifício. Oséias 6 primeiro está dizendo: o Senhor fez uma ferida, mas Ele vai restaurar a ferida. Ele abriu algumas fissuras, mas Ele vai fechar todas as fissuras. Versículo 2: depois de 2 dias, observe que a profecia já era clara, foi a gente que não entendeu. Depois de 2 dias nos revigorará. Ali está como? Nos dará vida. Eu estou usando a área aqui. Depois não tem problema não. Depois de 2 dias nos dará vida. Na minha tradução que está nos revigorará. Agora é o terceiro dia, olha isso aqui. Nos ressuscitará e viveremos diante dele. A Bíblia está dizendo: o Senhor vai abrir uma ferida, mas o Senhor vai fechar a ferida. O Senhor vai abrir fissuras, mas o Senhor vai fechar fissuras. Depois de 2 dias, ele é retomado a vida 100% revigorado. Ao terceiro dia, ele é ressuscitado para viver eternamente diante do Pai. Aleluia! É reconhecendo a profundidade profética disso, que em Atos 17, versículo 3, quando Paulo está pregando a Tessalonicenses, ele começa a dizer: convinha que o Cristo padecesse. Tinha que ser assim. Convinha que ele padecesse, que ressuscitasse dentre os mortos, porque convinha para que a profecia se cumprisse. Paulo está dando ênfase ao fato de que era importante os cristãos entenderem que tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Deus não perdeu o controle da ressurreição. Deus não perdeu o controle da crucificação. Deus não perdeu o controle quando o filho está no sepulcro. Tudo esteve debaixo da vontade de Deus. Agora deixa eu ler alguns textos aqui para a gente finalizar e ir para ser. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. E aqui agora eu trago diretamente para a gente hoje. Vamos avançar 2000 anos. Deixa eu trazer algo para nós, que a gente está falando de like, que bom, né? Coisa boa. Mas deixa eu trazer para você agora, para você não sair daqui só com muita informação. A saber, Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares, precisa falar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como está a tradução aqui, meu Deus? Eu peguei outra tradução tudo diferente. Você que não dava assim, não me engana não, né? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo está dizendo aos romanos que uma condição para a salvação, ou a condição para a salvação, é crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí eu volto ao início da mensagem, quando eu falei que se eu não creio que Ele ressuscitou, o Evangelho não faz sentido. Se eu não creio que Ele ressuscitou, para quem eu oro? Se eu não creio que Ele ressuscitou, para quem eu canto? Se eu não creio que Ele ressuscitou, para quem eu venho aqui adorar? Tudo tem que se basear no fato de que Jesus ressuscitou. Então eu preciso confessar com a minha boca, fazer confissão com a minha boca de que eu creio que Deus ressuscitou Jesus para ser salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação.
salvação. Então a confissão de que, versículo 9, de que Deus ressuscitou Jesus. Paulo está dizendo: se você quer ser salvo, primeira coisa, você precisa crer que Jesus ressuscitou. É a base, é a premissa. Antes mesmo de entender por que ele morreu, eu preciso crer que ele ressuscitou. Porque até a morte dele só vai fazer sentido salvador para mim se eu crer que ele está vivo. É o sepulcro vazio que vai vir da cruz. É o sepulcro vazio que torna a cruz benéfica a mim, que faz com que eu tenha os benefícios da cruz no meu coração. Então, crer no Jesus ressuscitado é pré-requisito para a salvação. 1 Coríntios 15, versículos 12, 13, 14, 15, a gente vai até 17. A gente já leu Coríntios 15, quase todo, ele está indo do começo para o final. 15 e 12, 1 Coríntios 15 e 12. Depois você lê esse capítulo na sequência, que eu fiz uma bagunça aqui. Então, para 55, para o 2, para o 6, agora para o 12. Olha, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. É isso que eu estou falando desde o início aqui. Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido o que nós estamos fazendo. E se assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos pregando mentiras se Cristo ressuscitou. Pois testificamos de Deus que ressuscitou Cristo, o qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecer nos nossos pecados, porque se ele não ressuscitou, a morte dele não garantiu o perdão de pecado, e se a morte dele não garantiu o perdão de pecado, nós ainda estamos no pecado. Paulo está tentando enfatizar que crer apenas na morte de Jesus não é suficiente, porque crer que Jesus morreu só torna ele um nome comum. O que torna Jesus Deus, e na verdade ele não é tornado, mas o que nos faz crer na divindade de Jesus é crer que ele ressuscitou. Eu creio que Jesus morreu é apenas crer que ele foi um grande profeta. Então bota ele na mesma lista do Maomé, bota ele na mesma lista de todos os homens aí que as religiões têm como líder. Mas se eu creio que ele ressuscitou, então ele não é mais um profeta, ele é Deus, o Filho do Pai. Aquele que hoje está em pé à direita do Pai, reinando e governando sobre as nações, e que ouve e responde as nossas orações. A morte de Jesus por si só não sela a nossa salvação, porque a sua divindade não é provada na morte, mas na ressurreição. Então crer na ressurreição é crer na nossa salvação. Vamos ler mais dois textos e a gente finaliza. Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, aqui está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia está dizendo: de Adão nós herdamos a morte. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, esses reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então no versículo 12 de Adão eu herdo a morte, mas no versículo 17 de Jesus eu herdo a vida. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 21, mesmo capítulo: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo está escrevendo e dizendo: de Adão você herdou a morte, belo presente, mas Jesus agora está te dando como herança a vida. Jesus agora está te garantindo a vida eterna. Jesus agora está te garantindo poder sobre o pecado, poder sobre a morte. Ele está te garantindo herança de vida. Aleluia! Último texto para a gente fechar, Efésios 2, vamos do 5 ao 7. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida, nos restaurou com a vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora olha esse texto. O ministério pode até ir vindo para cá para parecer que a gente está acabando. Primeiro, versículo 5 está dizendo que através da sua ressurreição dos mortos nós somos vivificados. No versículo 6 está dizendo que junto com ele, naquele domingo de manhã, nós fomos ressuscitados. Agora ainda no versículo 6 ele está dizendo que através da sua morte ele está nos dando acesso, através da sua ressurreição ele está nos dando acesso aos lugares celestiais. Ele está nos dando acesso à sala do trono. Ele está nos dando acesso a entrar diante de Deus para mostrar a abundância da sua graça. Deixa eu te lembrar de algo e a gente finaliza. Eu espero fechar essa mensagem com um grito de glória a Deus seu. Por Jesus ter ressuscitado, nós estamos vivificados. Por Jesus ter ressuscitado, fica de pé para a gente finalizar adorando. Por Jesus ter ressuscitado, nós estamos livres do pecado.